seja nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 5 de abril de 2006. Nesse dia, Jesus queria que eu fizesse alguma pergunta, mas a pequenez da gente quase não sabe o que dizer. Pedi ao Espírito Santo que iluminasse as palavras para sair da minha boca. E Jesus disse: como posso reclamar de uma pessoa que só faz a minha vontade? E eu: Jesus querido, se daqui por diante só houver sacerdote que não mais permite dar a santa comunhão na boca, e ele: não toque. E se der na boca, mas não deixa se ajoelhar diante do Senhor, esse não é mais meu servidor. E a confissão, se não mais houver, terão os meus escolhidos, como os nossos padres aqui, só com eles poderão se confessar. Jesus, em pé, pode-se ficar diante do Santíssimo Sacramento? Não existe anjo e santo que deixe de se ajoelhar na minha frente. E o Senhor, e o santo batismo, Senhor, e a doutrina, como vem sendo feita por pessoas que não são credenciadas pela Igreja Católica, também pode ser verdadeiros? Fora desta igreja já não são mais filhos da obediência. E a vossa misericórdia abrange o mundo inteiro. Até onde estão nós, nos países que nos permite falar do catolicismo? Esse continua protegido pela sua tão grande misericórdia. Um comandante comanda aos seus soldados, e eu defendo que por mim vem adorando. E um país onde confiam mais em seu progresso e não na sua bondade, esses são os que mais me devem. Senhor, uma pessoa que vive no pecado da carne tem moral para doutrinar as crianças? De jeito algum. Esta pessoa ficará submissa diante de mim. Senhor, se uma pessoa andar pelas ruas mal vestida e na hora, se for final, não importa a roupa, como está vestido, agora preste atenção, porque até as próprias famílias temem que isso não tem nada a ver. Diz ele: um mastro sem a bandeira do seu país, isto não é permitido. E quando está em meio mastro, mostra um luto oficial. O mesmo processo será na hora final. Tal pessoa que procurou o que não devia, este foi enganado pelo meu adversário, para me desonrar. Não é só o coração que manda, é também o corpo todo. Se um membro tem defeito, o corpo todo sofre. Por isso, o coração vem se demonstrando. Ele está bem guardado e não mostra. A alma, para estar preparada para mim, tem que ser como está escrito nas Escrituras: o homem com sua veste e a mulher na mesma coisa, com o seu vestido. Se um banquete oficial, todos vão bem vestidos, muito mais serão cobrados no meu banquete. Esses que vivem com suas teimosias, dizendo que é o coração e que manda, e não a roupa, jamais entrarão no banquete final. É bom que fique de olho, pois daqui por diante mais rápido será as horas que me restam para se cumprir tudo. Estejam cingidos por completo, pois não saberão a hora. Levantar-se-á de sua cama e me pedir a bênção sem suas vestes é falta de respeito para comigo. Meu filho, te permito falares comigo nesses assuntos. O motivo é que eu não queria perder mais ninguém, mas estou vendo que mesmo com estas mensagens, poucos dão importância.
Essas são as horas mais tristes que vão se aproximando. Para a maioria, os quais tiveram tanto tempo de se arrependeres de seus pecados, não mais se obedece. É pena. Por uma falha que poderia ser corrigida, não aceitam. Fique em paz, meu filho, não te preocupe. Faz o teu serviço, como vens fazendo. Deixe comigo tudo isso. Sei o que estou fazendo, Jesus. O tempo corre, mas o importante pode sentar. Vocês agora vão ouvir o testemunho de um grande milagre. Tem pessoas, como tem lá em Joinville, lá há muito tempo, que tinha recebido uma gestão para morrer descansado e vive até hoje. Em Itajaí tem pessoas, mas nunca deram testemunho. Mas hoje tem dois aqui que vão dar testemunho que aconteceu. Vitor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus Todo-Poderoso por ter permitido que eu acompanhasse com os meus próprios olhos essa grande prova do seu poder e misericórdia. Nessa hora, o mundo todo assistindo, então, para quem não conhece, eu sou o Vitor Nascimento, sou filho de Ana Maria da Conceição, filha de Bento da Conceição, Pedro II. Tenho a grande honra de ser seu terceiro neto. Eu não venho aqui fazer nenhum tipo de merchandising, não vim fazer apologia, não vim convencer ninguém. Eu vim falar de um fato, e contra fato não há argumentos. Essa história aconteceu e ela acontece, ela ainda vive no nosso meio o tempo todo. Eu sou enfermeiro, eu sou especialista em emergência, eu sou formado numa universidade renomada, com muito custo. Isso aconteceu, sempre foi um pensamento meu ajudar a família e, graças a Deus, nesse sentido eu consigo. Eu tenho, não é com humildade que eu falo isso, eu tenho certificações nacionais e internacionais que me outorgam falar com propriedade sobre esses assuntos. Ninguém no mundo vai poder dizer que não foi um milagre que aconteceu, que isso não existiu, ou que foi simplesmente fisiopatologia humana. Não existe médico, cirurgião, anatomista, cientista nenhum vai poder contestar o milagre. Não é fácil de acreditar. A gente que cresceu do lado do vô acaba se acostumando, né? Mas para um conhecedor de anatomia humana, fisiologia, fisiopatologia, o desenvolvimento das doenças, quando a gente vai para o hospital, para a gente receber uma medicação, a gente tem que aguardar um tempo lá dentro, né? Pode ser um especialista, ele vai pedir para que aguarde um tempo lá dentro, para saber se a medicação vai ter algum efeito, né? Uma reação adversa, um efeito colateral, alergia, algum componente do medicamento que a pessoa possa ter. Tudo isso acontece com uma pessoa que estuda 20 anos. Mesmo assim, ela tem aquela insegurança de dizer, olha, aguarda 20, 30, 1 hora, para ver se o medicamento não vai ter um efeito desse. Ao contrário disso, um homem com 3º ano primário, entra dentro da capela, com um pedacinho de papel na mão, uma caneta, e sai dando medicamento para qualquer um. E nunca conheci ninguém que o medicamento tivesse feito mal, ou que tivesse lesionado a pessoa. Ao contrário, sempre cura. A história aconteceu assim. Eu comecei a universidade e acabei conhecendo o Michael, um grande amigo meu. A gente desenvolveu uma amizade sincera e acaba sendo um novo irmão para mim. Eu sempre vinha com aquele pensamento na cabeça de apresentar, né, o vô, contar a história para ele que ele pudesse se aproximar um pouco mais de Deus. Sabia da vida que ele tinha lá fora. Me perdoa, Michael, por estar falando isso.
mas nunca tive oportunidade. Uns 2 anos antes de se formar, eu mostrei para ele. Tive coragem, trouxe ele aqui, mostrei, contei a história, tintim por tintim. Mike, olha, isso acontece assim, assim, assado. Nós somos graduados, é difícil de aceitar. É difícil de simplesmente aceitar. Mas o Mike escutou com muito respeito, ficou bem emocionado, mostrei para ele a palavra de Deus, a face. Mas ficou por isso. Nunca veio na igreja, nunca mostrou interesse. E aí acabou o tempo passando, a gente se formou, eu assumi a supervisão de um hospital em outro município, dava aula numa escola. E lá um belo dia, uns 2 anos depois de eu mostrar a palavra de Deus para ele, ele me ligou um dia, eu estava dando aula, ele me ligou chorando, desesperado. Eu preciso falar contigo, Vitor, eu preciso falar contigo, é um assunto urgente, eu preciso falar contigo. Eu falei, olha, Michael, eu estou dando aula, 9 horas da noite, eu vou terminar a aula 10 horas, 10 e meia. Se tu quiser vir aqui, ele saiu da cidade onde ele morava e foi se encontrar comigo no final da aula. O Mike chegou aos prantos, chegou chorando, eu chorei junto com ele. Ele disse que a mãe dele estava para morrer. Aceitar, né, qualquer pessoa da área da saúde, aceitar que uma mãe venha falecer. Enfim, eu acabei me sentindo muito, é um amigo meu, é quase um irmão para mim. E eu falei, olha, Mike, há 2 anos atrás eu te mostrei a verdade, tu não quis aceitar. Ele dizia, desde o momento que ela veio a adoecer, só me vem o teu avô na minha cabeça, só me vem o teu avô na minha cabeça. Eu falei, olha, Michael, Deus chama, ou vem pelo amor, ou vem pela dor, de repente esse é o momento para ti. Mas como é que eu vou chegar nele, como é que eu vou falar com eles? 2 anos atrás tu já me apresentou, eu nem dei bola. Olha, vamos lá que vai dar tudo certo. Acho que foi naquela mesma noite, eu vim para casa, o vô já estava indo descansar. Eu contei pro vô a história, olha, um amigo meu, assim assado, estudou comigo, um enfermeiro, chefe de um pronto-socorro, do maior hospital do estado. Eu vou precisar dar uma atenção para ele, ele está desesperado, já tentou todo. Para nós é muito fácil colocar qualquer um inserido dentro do sistema de saúde, é muito fácil para nós, ainda mais para ele que é chefe de um pronto-socorro. É muito simples colocar, ainda mais a mãe dele. E ele veio aqui falar com o vô, chorou bastante lá na sala, o vô também chorou, tal, contou a história toda, de como é que foi, como é que não foi, como é que a mãe dele estava adoecida, que já estava desenganada pelos médicos, tinha pouco tempo de vida, eram vários nódulos, ele vai explicar mais direitinho, mas eram vários nódulos já de câncer maligno, declarado já com laudos médicos. Enfim, naquela mesma noite, o vô pediu para ele esperar ali, o vô foi na capela, rezou e saiu com um papelzinho na mão. 3 medicamentos. Desses 3 medicamentos, um milagre aconteceu. Então, uma mulher que já tinha sido descartada, né? Qualquer tipo de investimento da saúde dela, qualquer tipo de procedimento para que ela continuasse vivendo. O Mike já estava ciente que os médicos já tinham abandonado. E com medicações simples ela veio não, está viva até hoje, né? O Mike vai contar melhor a história. Bom dia. Como o Vitor já me apresentou, meu nome é Michael. Eu sou enfermeiro. Tive a honra e a oportunidade de me formar com esse grande ser humano. E ainda trabalhar praticamente em sistemas conjuntos que prestam sistema de urgência e emergência, que era sempre o nosso foco. Infelizmente, talvez até como alguns aqui possam ter, a minha mãe desenvolveu um câncer maligno. O nome científico é carcinoma ductual invasivo de mama esquerda. Não leva o nome, então, de ser maligno, uma doença que é esperado que a pessoa sobreviva. O câncer progrediu de uma forma absurdamente devastadora, praticamente consumindo-a por dentro. Quando eu terminei os primeiros resultados de exames, que a gente teve acesso a eles, a única coisa que eu não queria é que esse câncer se enraizasse ou realizasse as metástases, que seria, a partir da mama, pegasse em outros órgãos,
eu saberia que o fim seria inevitável. No primeiro exame que eu peguei dela, já acusava alguns nódulos a nível de fígado. Então eu já sabia que uma senhora já de idade, procedimento cirúrgico praticamente descartado. Nenhum médico, por mais conhecido, amigo, que seja, ele vai querer investir no paciente que está fadado ao óbito. Liguei para o Vitor desesperado, porque os pensamentos não saíam da minha cabeça. Bem como ele disse, ou virão através do amor, ou virão através da dor. Infelizmente eu vim pela dor, mas vim. Falei com o profeta, determinei para ele que ela não tinha mais prognóstico. Na realidade era, enquanto o organismo aguentasse respirar, continuaria com vida. É triste a gente escutar disso. Da própria mãe. Enfim, eu fui extremamente acolhido, extremamente respeitado, e saí daqui com as 3 medicações essenciais que deveriam ser usadas e são usadas até hoje. Supérfluo 3 medicações? Não. Foram as 3 medicações que deram início ou deram toda a sequência para a melhora dela. Ela fez alguns exames, na verdade vários exames e reexames e biópsias e anatomias e resultados contínuos, segmentados, quase basicamente a levar ela a óbito de tantos e tantos exames. O nome da minha mãe é Ofélia Lambert Flores Jacques, portadora de neoplasia maligna da mama, o CID, que é o Código Internacional de Doença C50. Praticamente é um nome que vai no atestado de óbito, até o momento. Em alguns exames que a gente fez, ou o primeiro que a gente fez, chama-se BIHARDS. BIHARDS nada mais é que uma fotografia que é feita na mama das mulheres. E dentro dessa fotografia, a gente consegue ver com nitidez ou não nitidez. Quando a gente enxerga com nitidez, a gente pode dizer que o câncer é maligno, ou é benigno, ou que vai ser feito para ser executado o tratamento. No primeiro BIHARDS que ela fez, já acusou BIHARDS 4, que é um nível que vai de 1 a 6. No primeiro, já acusou BIHARDS 4. Ou seja, a tradução desse exame diz, é um câncer potencialmente maligno que tem que ser feita a biópsia. Em questão de 7 dias, esse câncer avançou de 4 para 6. 6 é o valor máximo. Não precisa mais nem de biópsia. Está confirmado que o câncer é maligno. O tratamento para inserir ela, infelizmente, no nosso sistema de saúde hoje, eu falo por convicção, é desumano. O descaso com o ser humano é assustador. Enfim, todos esses fatores me levaram a recorrer. Se não só bastando, o câncer fez todas as metástases possíveis e imagináveis. O primeiro órgão que ela atacou foi o fígado. O fígado, não por si só, é um dos órgãos mais principais do corpo humano, porque ele agrega várias funções. É basicamente o armazém do organismo. Se ele não funciona, nada mais vai funcionar. Aí a gente entra nos casos de falência múltipla de órgãos. No primeiro, a ultrassonografia de abdômen total que ela fez, e eu vou ler para vocês os dados até científicos coletados, ele declara que, em caráter de Doppler colorido, sendo uma entre os segmentos 2 e 3 do lobo hepático esquerdo, ou seja, numa parte do lobo esquerdo, medindo 1,9 a 2 centímetros de tamanho, são seus maiores diâmetros. Só no lobo esquerdo já tinha um câncer de 1,9, ou seja, 2 por 2 centímetros do tamanho. Em outro segmento, 5, no lobo hepático direito, medindo 2,8 a 1,9, 3 centímetros de tamanho, por 2. Entre outro segmento, 8, medindo 2,6 do tamanho a 2,1 centímetros. Em outro segmento, 2,5 a 2,1.
Quando eu li esse exame aqui, eu sabia que eu não consegui. Por quê? Não há como retirar um nódulo tão grande dentro do organismo. O procedimento cirúrgico para fazer o transplante foi descartado por um quesito de idade, por uma descrença que ela não iria suportar. Por fim, no segundo exame que a gente realizou, foi a cintilografia óssea. A cintilografia é basicamente uma imagem dos ossos. Por quê? Ela começou com algumas fraquezas repentinas, e mal-estares e cansaço. Enfim, nos ossos também o câncer, por ser maligno, ele apresentou metástases, ou seja, em vértebra de D2, que seria a coluna dorsal para a gente, em D5, D6, L4, em graus acentuados. A definição médica esclarecida: padrão cintilográfico de alta probabilidade de presença de implantes ósseos, secundários à doença de base nas regiões acima descritas. Ou seja, a doença de base, que é o câncer, disseminou, pegou o fígado e agora está corroendo os ossos. O principal problema desse exame é que ele é conclusivo que, quando ele lesionar a coluna cervical, nessas alturas que são as vértebras, ela para de andar e vai passar a ser acamada. O quanto de lesão isso é importante? Não saberemos. A única certeza é que ela vai parar. Não perdemos a fé. Eu vim aqui, depois de ter até conseguido as medicações para a gente entrar com ela, e me ajoelhava todo dia e pedia para a Virgem Maria que transcrevesse para mim todo o sofrimento dela. Ela não precisava passar já no fim da vida por uma outra situação dessa. E não foi 2 ou 3 vezes que eu me ajoelhei e pedi. É inacreditável a resposta que a gente teve. Eu vim até aqui, pedi e fui acolhido. Vim novamente e pedi que a dor dela fosse transcrescida para mim e que ela não precisasse sofrer. E a resposta que eu tive foi surpreendente. Eu não vou sofrer e ela não sofre mais. A última cintilografia óssea que ela realizou, realizada pelo mesmo médico, prescrita pelo mesmo oncologista, e que tinha definido ela como paliativo. Uma pessoa paliativa, nos termos científicos, são definidos como: não vai ser feito mais nada. Esse é o termo de uma pessoa paliativa. Ela foi definida como paliativa. Não será realizado nada, nem cirurgia, as medicações de base só para alívio das dores e só. Inacreditavelmente, na cintilografia que antes tinha aparecido nódulos difusos em toda a parte óssea, agora vem com o seguinte laudo: as alterações encontradas se devem provavelmente a processo traumático ou inflamatório. A primeira cintilografia foi feita dia 22/4. A última cintilografia dia 8/12. Tudo de 22/4/2013 e o 8/12/2014. Eu vou relê-las. Impressão diagnóstica da primeira cintilografia. Padrão cintilográfico de alta probabilidade para a presença de implantes ósseos secundários à doença de base nas regiões acima citadas. A última cintilografia. As alterações encontradas se devem provavelmente a processo traumático ou inflamatório. Nessa segunda, só apareceu um trauma ou uma batida que ela teve na estrutura óssea, de tão detalhada que ela é, apareceu somente isso. E processo inflamatório, por ser uma senhora de idade, ela tem os desgastes articulares que temos e isso faz inflamação. Não apareceu um nódulo de neoplasia na cintilografia. Ela deu continuidade e isso alegrou a gente demais, mesmo eles tendo definido ela como um tratamento paliativo. E aí ela realizou a tomografia computadorizada de abdômen e pelve, que tinha acusado todos
os nódulos grotescos, fazendo a lesão hepática. Agora o resultado é diferente. Só. Fígado tópico, de volume normal, contornos discretamente lobulados, com densidade heterogênea, sem alteração. A densidade hepática, em virtude de pequenas áreas nodulares hipodensas em fase arterial ou portal do estudo, ou seja, no exame eles viram alguma coisinha. Notadamente no lobo direito, com um diâmetro de 0,7 milímetros a 1,5 milímetros. Eles viram, nesse último, uma pequena, e tão pequena, alteração que eles não consideram mais como processo neoplásico. No máximo, um achado suspeito. Não é o melhor papel do mundo, ou a tinta que vai nele, que vai descrever o que aconteceu. Mas, uma paciente desacreditada em todos os exames, dizendo que ela vai morrer em 6 meses, e não há nada que vá ser feito que vai mudar isso, está hoje com 3 anos. 3 anos, ela já está nessa luta. Anda normalmente, teve alguns prejuízos para o tratamento da quimioterapia que foram indicados inicialmente, que já voltou a crescer o cabelo. Não tem nenhum sintoma de uma pessoa que teve um período de morte estabelecido. Ou seja, ela está extremamente sã. O último resultado de exame de sangue dela não acusou nenhuma infecção. Nada, nem anemia. Eu senti e tive a oportunidade, e vou ter outras oportunidades, de trazê-la aqui novamente, porque na primeira vez que ela entrou por aquela porta, eu vi nos olhos dela que ela ia sobreviver. Eu senti que ela ia conseguir passar por isso. E com a ajuda do profeta, desse local sagrado, a gente conseguiu. Não espero que ninguém acredite, mas eu tenho todos os laudos cuja ciência, a qual eu faço parte, e o Vitor fazem parte, nós olhamos e não acreditamos. É impossível cientificamente que isso ocorra. A conclusão final, senhores, vocês podem fazer por si mesmos. Obrigado pelo tempo disposto. Como se não bastasse, conforme isso veio acontecendo, o Mike, que vivia numa escuridão tremenda, vivia juntado, veio, se casou aqui na igreja, fizeram a primeira comunhão, ele e a esposa. O vô pagou a festinha de casamento dele, trouxe a família toda, comemorou aqui. Deus abençoou a família dele, a esposa está grávida, 7 meses, né? Espera o Caleb. A gente só quis professar a nossa fé e agradecer ao Senhor mais uma vez. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a verdade tem que ser dita, né? Doe o que quiser. Se médicos, padres, bispos, cardeais não querem aceitar, também não aceitaram Jesus. Foi ele, o sacerdote, que mataram ele. Desejo a vocês todos feliz Páscoa, um bom dia, uma boa viagem. Que Deus abençoe a todos que estão aqui lá fora, com a permissão da Santíssima Trindade, eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.